Boa noite, irmãos. Só uma correção aqui que o Robertinho falou. Nós falamos na escola bíblica hoje sobre história da igreja. Fizemos aí um resumo bem resumido da história da igreja. Queria ter mais tempo para a gente poder falar sobre isso, mas nosso tempo foi muito curto. Nós conseguimos aí, batendo os 50 minutos, falar sobre a história da igreja. E aí no finalzinho a gente falou um pouco sobre como que os batistas nasceram, né? Mas para a gente poder saber mais sobre isso, levaria muito mais tempo, a gente precisaria gastar mais horas talvez aqui para poder conhecer. E um dos pontos que eu trouxe na aula foi sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela desencadeou algumas denominações. Essas denominações, elas aderiram a alguns princípios, e nesses princípios eles ficaram conhecidos como 5 solas. Por que sola? Será que é a sola do sapato? Não é a sola do sapato. Sola é uma expressão em latim, significa somente. Então, quando nós olhamos para 5 solas, são 5 expressões que vão trazer exclusividade, somente alguma coisa. E quando nós falamos em 5 solas, nós falamos sobre os princípios que regem uma igreja que é considerada protestante. Nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja batista e o nosso ramo, nós seguimos uma linha protestante. Por quê? Porque começa lá com esse rapaz aqui, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele protestou na porta da igreja do castelo, lá na Alemanha, cidade chamada Wittenberg, e o protesto dele foi porque a igreja católica, na época, ensinava a salvação através de indulgências. As pessoas compravam literalmente o meio de poder ser salvo. As pessoas estavam condenadas, as pessoas estavam ali no purgatório, segundo eles, e era possível sair do purgatório, desde que você pagasse por isso. Se você pagasse uma quantia boa, você ia direto, rapidinho. Se você pagasse uma quantia ali não tão alta, você podia justificar um pecado teu que você cometeu. Nós falamos disso inclusive na EBD. E aí, falando sobre protestantismo, nós somos protestantes porque lá com Lutero, quando Lutero protesta lá na porta, aqui é uma ilustração, um desenho de Lutero na porta da igreja lá. Ele prega 95 teses na porta dessa igreja, 95 resoluções que se opõem ao que estava sendo ensinado naquela época. Qual que era a intenção de Lutero? Era brigar? Era simplesmente dizer que eles estavam errados? Não, era mostrar para eles que o que eles estavam ensinando era contrário ao que a Bíblia ensinava. E se era contrário ao que a Bíblia ensinava, qual que é o caminho? Vamos voltar à Bíblia, vamos voltar para o que diz a palavra de Deus, ela é o que importa. E aí Lutero vai e acaba arrumando uma grande confusão. No dia 31 de outubro de 1517, ele prega essas 95 teses, e dali em diante nós vemos as coisas acontecendo, nós vemos perseguição, nós vemos briga, nós vemos discussões, mas nós vemos também que a partir disso resulta em coisas boas. Denominações são criadas. Nós falamos de algumas na escola bíblica. Nós falamos do luteranismo, falamos do presbiterianismo, falamos da igreja anglicana também. Algumas igrejas que vêm se desdobrando e se baseiam exatamente nos solas que nós vamos falar hoje, nessa noite. Protestantismo, então, por que protestantismo? O significado de protestantismo como o próprio nome sugere, vem de protestar. Esse termo foi dado inicialmente porque Lutero pregou as 95 teses na porta. Então, naquele momento, Lutero estava fazendo um protesto. Então, protestantismo, nós somos cristãos, nós podemos ser chamados de católicos, não há problema, porque católico significa universal, significa de todo mundo. Então, nós somos católicos, nós somos cristãos protestantes. Esse termo precisa estar muito bem fixado, principalmente hoje, em nossos dias. Em nossos dias, os evangélicos, eles são todos aqueles que o mundo entende que está vendendo a salvação na igreja, que está vendendo óleo ungido, está vendendo flor ungida, está vendendo terreno no céu e várias outras coisas. Para as pessoas aí fora, isso é ser evangélico. Talvez uma boa alternativa para poder se comunicar com as pessoas aí fora seria: eu sou protestante. A pessoa fala: o que é isso? O que é protestante?
aí surge a sua oportunidade, para você falar exatamente da tua fé. Então, protestante, por quê? Porque lá em Lutero nós vemos um manifesto, um protesto às heresias. E aí a pergunta que fica é, todos os evangélicos são protestantes? No mês que vem, nós completamos 506 anos da Reforma. O que vocês vão ver de igrejas evangélicas fazendo propaganda, fazendo conferência, fazendo eventos sobre a Reforma Protestante não está escrito. Inclusive igrejas que negam a palavra de Deus o ano todo e chega nesse período, está lá fazendo evento, está lá fazendo conferência. É o ano todo dizendo que a salvação depende de você, está na tua mão. Chega no 31 de outubro, começa a falar da Reforma Protestante. Então, será que todos os evangélicos são protestantes? A resposta é não, é claro que não. Por que não? Muitas igrejas em nossos dias negligenciam os princípios ensinados na Reforma. Muitas igrejas hoje em dia, elas são evangélicas, mas elas são evangélicas que não sabem nem de onde veio, não sabem nem de onde vieram, não sabem o que acreditam. Você entra numa igreja, a igreja não consegue te dizer no que ela acredita sobre as coisas. Muito diferente do nosso meio. Nós estamos aqui, se você perguntar para qualquer pessoa que está na liderança dessa igreja, o que a igreja acredita sobre salvação, vai ser dito para você exatamente qual é a crença da igreja quanto à salvação. Nós cremos que a salvação é pela graça, não por obras. Nós cremos que a salvação vem de Deus, não do homem. Nós cremos que a salvação vem da obra de Deus, a soberania de Deus no homem, e não da nossa vontade, e não do livre-arbítrio, e não de qualquer outra coisa. Vem de Deus, somente Deus, Ele é o autor da salvação, é nisso que cremos. Mas tem igrejas aí fora que não sabem dizer isso. Elas são evangélicas, elas se dizem evangélicas, mas se você perguntar, nem elas sabem o que acredita. A gente acredita em Jesus. É isso. Resume-se a isso. Um pouquinho sobre Lutero. Aqui, se vocês olharem, eu trouxe uma fotinha. Ela ficou pequena, irmãos, mas é para vocês verem que é a foto lá da igreja onde Lutero pregou. Essa é a porta que Lutero pregou as 95 teses. Tá? Do lado, vocês podem ver bem pequenininho, mas na internet vocês encontram também, é como Lutero escreveu essas teses. Ele não colocou nada muito pomposo, ele simplesmente escreveu e colocou na porta da igreja do jeito que ele escreveu. É isso aqui. E aqui nós temos a tradução de Lutero. Lutero ele era um tradutor da Bíblia. Lutero, quando ele foi chamado por Deus, e eu vou trazer um pouquinho depois o trecho da fala dele, da conversão dele. Lutero, quando ele é convertido, ele usa os dons que ele tem, e ele tem essa aptidão para poder estudar. Ele é um professor, ele é um monge, ele é alguém que está à frente da igreja ensinando. E aí Lutero, ele usa essas aptidões e o conhecimento que ele tem para traduzir a Bíblia. Por quê? Qual que era a intenção dele? A igreja católica não fornecia a Bíblia, o evangelho, para todas as pessoas, somente a quem eles queriam. A igreja católica nessa época escondia o evangelho estava com eles e eles decidiam para quem chegaria. Lutero falou, de jeito nenhum, o evangelho tem que chegar a todas as pessoas, todo mundo tem que ter o livre acesso ao evangelho. O que Lutero fez? Iniciou a tradução da Bíblia, e Lutero não só traduziu a Bíblia, como ele deu toda a forma para o que nós temos hoje do idioma alemão, da escrita alemã. Lutero, a partir da tradução da Bíblia, ele não só criou normas, regras gramaticais e tudo mais, como ele traduziu toda a Bíblia. Ele terminou, inclusive, a tradução da Bíblia, como eu coloquei aí, em 1534. 1517 ele prega as 95 teses, 1534 ele termina a tradução da Bíblia. Sabe esse hino que a gente cantou no começo do culto? Foi ele quem escreveu. Para quem não sabe, Martinho Lutero é o autor do hino Castelo Forte. Por que ele escreveu Castelo Forte? Quando ele se rebela, por assim dizer, contra a igreja católica da época, Lutero é perseguido. Antes de Lutero, nós vimos na EBD, que antes de Lutero, alguns homens foram mortos, exatamente por pregar a mesma mensagem que Lutero pregava. Lutero ele é perseguido, tentam matar Lutero, só que Lutero ele é escondido em um castelo por um amigo dele. E quando ele está nesse castelo, inclusive fazendo a tradução da Bíblia para que chegue a outras pessoas, ele olha para aquele tamanho de castelo, ele olha para aquela estrutura, ele olha para a grandeza que é aquilo, e aí nasce Castelo Forte ao nosso Deus. Lutero ele escreve esse hino
exatamente por conta do que ele está vivendo e da maneira como ele enxerga Deus. Então é interessante ver que em meio a um momento que seria difícil, Lutero poderia ser morto a qualquer momento, se acham Lutero, matam ele naquele momento, ele coloca: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Então Lutero coloca: com seu poder defende os seus, ele estava protegido pelo próprio Deus, não era o castelo que dava segurança para ele, era o Deus que ele cria, era esse Deus que ele estava manifestando nesse hino. Vamos lá então, aqui nós temos os 5 solas, e os 5 solas eles são definidos dessa forma, e é o que eu disse: sola não é sola de sapato, sola significa somente. Então, nós temos aí 5 pontos, 5 solas que vão praticamente ditar o que uma igreja protestante acredita. Todas as outras crenças, tudo que a gente pensa sobre qualquer outra coisa, parte desse princípio. Primeiro de tudo, sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Bíblia é a inspiração de Deus e a revelação de Deus nesse mundo. Segundo, sola fide, somente a fé, não são as obras que te justificam diante de Deus, é a fé. Terceiro ponto, sola gratia, somente a graça. Quarto ponto, solos Cristo, somente Cristo, não é o Papa, não é o líder, não é ninguém, é só Cristo. Quinto ponto, que é o resultado final disso tudo, o que culmina em tudo isso é glória somente a Deus, só lhe deu glória. Primeiro ponto, abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, eu coloquei aqui, destaquei alguns pontos para a gente falar, mas abra sua Bíblia, grave esse versículo, é um dos versículos que embasam inclusive a nossa crença de que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse versículo ele precisa estar memorizado, pelo menos a referência dele, para a gente saber o que a gente acredita. Pedro diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Perceba aqui que eu destaquei alguns pontos, e eu comecei ali com um grifo meu ali: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Irmãos, para a Bíblia chegar no que nós temos hoje, muita gente precisou morrer, muita gente precisou ter o sangue derramado. Lutero correu risco de vida, mas antes de Lutero, John Huss foi morto. John Huss foi um pré-reformador, alguém que veio antes de Lutero, que pregou as mesmas coisas que Lutero, e que foi morto queimado. Por quê? Porque ele ensinava que a palavra de Deus era que regia toda a fé, ensinava que a palavra de Deus era inspirada pelo próprio Deus. Ele defendia simplesmente que todas as outras crenças precisavam partir dessa crença aqui. A palavra de Deus é a base. Se você não crê que a palavra de Deus, ela realmente vem inspirada, soprada pelo próprio Deus, todo o restante da tua fé não tem sentido nenhum. Esse aqui é a base, esse é o fundamento. Eu também coloquei ali embaixo que eles foram impelidos pelo Espírito Santo. As palavras que vieram para eles não foram palavras que eles tiraram da mente deles. Paulo era um homem muito conhecedor, Paulo sabia demais, Paulo conhecia várias línguas, ele era poliglota, ele falava um monte de idioma diferente, ele era um ultra conhecedor do judaísmo, mas Paulo também vira e escreve palavras ali que ele automaticamente diz: não vem de mim, essas palavras vêm do próprio Deus. Então, ponto a se destacar, esses homens eles foram impelidos, eles foram guiados, levados, supervisionados pelo próprio Deus. Então, quando nós falamos só a Escritura, somente a Escritura, nós queremos dizer que a Escritura provém de Deus. Ah, mas como é que Deus fez isso? Deus ele jogou a Bíblia de lá de cima, caiu esse livrinho que está na tua mão aí do jeitinho que ele está. Foi assim? Não foi, não foi. Deus ele usou não só para que se cumprisse o fim, ele usou todo o meio para que isso acontecesse. Ele usou a inteligência de Paulo, ele usou a personalidade de Pedro, ele usou o contexto em que eles estavam, ele usou tudo. Ele não anulou quem era Paulo, quem era Pedro, quem era João, não anulou.
esses homens continuaram sendo eles não estavam em transe completo, eles não estavam sendo com o olho fechado e escrevendo lá que nem o Chico Xavier, não foi assim que veio a palavra de Deus, não foi assim. Deus ele usou Paulo no conhecimento que Paulo tinha, Deus ele usou Pedro no conhecimento que Pedro tinha, Deus usou Tiago no conhecimento que Tiago tinha. Nós cremos que somente a Escritura, ela vem de Deus, ela não veio dos homens. Muitas pessoas argumentam contra nós, você acredita num livro que foi escrito por homens, mas é claro que foi escrito por homens. Cavalos não escrevem, animais não escrevem, homens escrevem, e Deus usou homens para isso. Então sim, a palavra de Deus foi escrita por homens, mas ela não foi feita por homens. Cada palavra que está ali, de Gênesis a Apocalipse, foi dada pelo próprio Deus, porque o próprio texto diz, aqueles homens foram impelidos, eles foram supervisionados, guiados, incentivados pelo próprio Espírito Santo. Nenhuma palavra da profecia, nenhuma palavra da Escritura é de interpretação humana, como diz ali. Segundo ponto, embora seja um livro divino, a Escritura foi escrita por homens conduzidos e guiados pelo próprio Espírito Santo, que é Deus. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo foi quem conduziu todo esse processo, nós estamos dizendo que foi o próprio Deus que conduziu esse processo. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força que está aqui voando no nosso meio, e a gente sente ela quando vem um arrepio, não. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, e não só uma pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa da divindade, ele é uma pessoa da trindade. O Espírito Santo é Deus, ele tem vontade, ele tem desejo. Leia João 3, o Espírito Santo, naquele momento ali, ele é comparado ao vento, que vai para um lado, vai para onde quer, e vai para o outro. Ele convence pessoas, ele se entristece. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele é Deus. E a palavra de Deus foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, que é Deus. Sola Escritura significa que somente a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Não é o que eu, por mim mesmo, vou falar para você, faça isso. Não é o que algum pastor, algum padre, algum monge, algum guru espiritual vai chegar em você e falar, faça isso. Não, a palavra de Deus é a regra que vai reger o que você tem que fazer. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, para onde que eu vou? Já sei. Eu vou consultar alguém, eu vou consultar uma taróloga, eu vou consultar um pastor, eu vou consultar um padre. Não, eu vou na palavra de Deus, porque ela é minha regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela traz para nós a linguagem do próprio Deus falando conosco. Deus ele não fala com a gente numa linguagem sobrenatural, numa linguagem que a gente não consegue entender. Deus ele abaixa pertinho de você como se ele estivesse olhando no teu olho, e ele fala com você. Nós precisamos crer nisso. Muita gente não crê que Deus fala pela palavra, mas Deus fala. Deus falou durante toda a história. Nós somos fruto de um trabalho que vem acontecendo ao longo da história, que chegou até hoje onde nós estamos aqui, através disso. Deus falando através da palavra, Deus falando através do que está escrito. Nós não podemos ser incrédulos e rejeitar. Achar que a Bíblia é um livro antigo, um livro que não tem mais serventia, um livro que a gente pode chegar num momento de dificuldade, escolher um versículo qualquer, ler, olha, Deus está falando isso para mim. Não, nós precisamos abrir a Bíblia, ler, entender, extrair princípios, ver o que Deus quer falar naquele momento, para aquele povo, e o que Deus quer falar para nós hoje. Deus ele falou naquela época, ele fala hoje também. Sola Escritura. Também é importante destacar que no período da Reforma, e até mesmo hoje, o Papa é considerado infalível. Nós discordamos. No período da Reforma, o Papa ele trouxe para si a argumentação de que o que ele fala é infalível. O que ele fala não pode ser contrariado. O que ele fala é o mesmo nível do que a palavra de Deus fala. Nós discordamos disso. O que qualquer homem fala que está em desacordo com a palavra de Deus, nós rejeitamos. Nós abraçamos aquilo que é dito, que está de acordo com a palavra de Deus. Então, diante disso, diante dessa argumentação de que existe um homem, um super pastor, um líder espiritual, que o que ele fala é poderoso, se o que ele falar é super poderoso, pode ser o que for, se não estiver alinhado com o que está na palavra de Deus, a gente nem ouve. Entra aqui, sai aqui, nós rejeitamos. Por quê? Porque o nosso brado é sola Escritura, somente a Escritura.
não o que o pastor, o papa, o padre diz, não, sola Escritura, somente a Escritura. Não há outro meio de ouvir a voz de Deus, senão pela palavra que Ele mesmo revelou. E aqui eu quero trazer um ponto importante, porque em nossos dias existe um apego muito emocional, muito sentimental. As pessoas ouvem Deus falar quando elas sentem, quando elas estão sentindo um arrepio. Nossa, estou sentindo um arrepio aqui agora, significa que Deus está falando comigo. Nossa, eu senti alguma coisa aqui, então significa que o Espírito Santo passou por mim nesse momento. A palavra de Deus é o meio pelo qual Ele fala. Os outros lugares, as outras revelações, elas não são iguais ao que a palavra de Deus diz. Toda a revelação que você precisa está nesse livro que está na tua mão. Toda a revelação que você precisa para toda a tua vida está nesse livro que está na tua mão. Você não precisa buscar em outro lugar. Você não precisa buscar em sonhos. Você não precisa buscar em revelações. Você não precisa buscar em lugar nenhum. Está nesse livro que está na tua mão. Esse livro é um meio que Deus se comunica com o mundo. É um meio pelo qual Deus falou há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, e é um meio pelo qual Deus fala hoje e vai falar daqui 1000 anos se Jesus não voltar. A palavra de Deus é o único meio, a única fonte de revelação. Não acredite em novas revelações. Não acredite em ninguém que chegue em você e fala assim: eis que te digo, tive uma revelação aqui agora, alguém me falou, um anjo me falou. Não. Quando alguém chegar em você e falar assim: olha, eu tenho uma revelação para te trazer, você vira para essa pessoa e fala assim: em qual versículo que está? Qual capítulo que está? Me fala que eu mesmo leio aqui a revelação que você está me trazendo. A palavra de Deus é a revelação dele nesse mundo. Não é o que as pessoas estão aí sonhando, tendo revelações, visões, nada disso. Isso tudo não tem valor algum diante da palavra de Deus. Se apega naquilo que é verdadeiro, naquilo que é concreto. Isso aí pode ser engano, pode ser o teu sentimento, pode ser o teu coração. Se você sair por aí procurando alguma igreja, querendo que te aprovem de alguma forma, falando assim: olha, eu estou passando por uma dificuldade, eu quero que Deus fale comigo, essa pessoa vai te dar a palavra que você quiser, na hora que você quiser. As igrejas hoje, elas estão praticamente igual a um self-service. Você vai, escolhe o que você quer, pega, comeu, vai embora. Você acha de tudo. Você quer uma igreja que te conforta o seu pecado? Tem também. Você quer uma igreja que vai aprovar o que você está fazendo, mesmo que seja completamente contrário ao que a palavra de Deus ensina? Tem também. Você quer uma igreja que não fala sobre inferno? Tem também. Tem igreja aí que não está nem acreditando mais que existe inferno, todo mundo vai para o céu, está todo mundo salvo. Tem de tudo. Nisso tudo a gente tem que se apegar no quê? Na única revelação de Deus, que é a palavra. Você tem na tua mão uma palavra revelada, fiel, inerrante, infalível. Você não precisa de nova revelação. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos sola Escritura. Por fim, olha só isso. A Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, por cerca de mais de 40 autores, em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, de Gênesis a Apocalipse, e é completamente harmônica, sem erros e sem contradições. Isso só pode ter vindo de Deus. Não tem como ter vindo de outro ser, de outra pessoa, de outra entidade. Veio de Deus. Olha tudo o que aconteceu. Deus, ele moveu pessoas de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, de culturas diferentes, pessoas do meio idólatra, pessoa que estava fundada em idolatria, em depravação. Ele tira essas pessoas, usa essas pessoas para nos dar um livro, com 66 livros dentro desse livro. Essa é a palavra de Deus. Com sola Escritura, então, nós queremos dizer que ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a sua realidade, essa verdade ela vai continuar, ela é perpétua, ela não sai, não muda, não depende do que você está passando, do que está acontecendo, do que você está fazendo, aonde você está. A palavra de Deus sempre é suficiente, sempre, grava isso, a palavra de Deus sempre é suficiente. Segundo ponto, somente a fé. Abra sua Bíblia agora, Romanos 1, 16 e 17. É outro texto muito importante, principalmente para quem é protestante. É o texto que Lutero
simplesmente foi convertido. É o texto que Deus falou com Martinho Lutero naquele período e trouxe a ele a conversão. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No período de Lutero, muitos pensavam ser capazes de adquirir a salvação através de indulgência. Naquele período lá, embora já se passaram alguns séculos, as pessoas achavam que era possível conseguir a salvação fazendo, pagando, certo? Então, você vem aqui na igreja, aí no momento de oferta aqui você fala, hoje eu vou conseguir minha salvação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar R$1.000 aqui e vou ofertar, pronto, dei R$1.000, agora eu estou salvo, comprei a minha salvação. No período de Lutero, muitas pessoas achavam que era possível. Hoje, muitas pessoas acham que é possível comprar a salvação. Irmãos, vir na igreja não garante salvação de ninguém. Estar aqui hoje, só estar, ignora todo o resto. Vir até aqui hoje não garante a salvação de ninguém. Agora, o motivo pelo qual você veio aqui, o que te motivou, o que te fez querer estar aqui hoje, cantando, ouvindo, adorando através das ofertas, tudo isso vai dizer muito se você é alguém que é salvo ou não. Por quê? Porque sola fide fala de fé. O que é fé? Fé, será que é só fé para salvação? Eu só preciso ter fé para acreditar em Jesus? Não, eu preciso ter fé para viver. O texto diz aqui que o justo vive pela fé. O justo não vive com a fé só no domingo. Eu tenho fé aqui hoje, amanhã sabe o que vai acontecer? Amanhã eu volto para a minha vida normal, minha vida secular. Amanhã eu vou viver fazendo o que eu quero. Eu estou na igreja hoje, minha vida cristã está resumida, restrita ao culto do domingo. Então amanhã, segunda-feira, eu volto à minha vida secular. Quarta-feira tem estudo. Sabe o que eu faço? Eu venho aqui viver minha vida cristã de novo. Quinta-feira lá estou eu vivendo a minha vida secular. Aí eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou falar o que eu quero, eu vou andar com as pessoas que eu quero, eu vou usar roupas que eu quero, eu vou falar palavrões se for preciso. Tudo isso não importa, eu vou viver a minha vida. Aí chega no domingo de novo, eu venho aqui e a semelhança de uma empresa, eu bato o ponto. Eu venho aqui bater o ponto, eu vim. Eu fui na igreja, pronto, ganhei minha salvação de novo. E aí, isso fica se repetindo em um loop infinito. Isso não é fé. Isso não é viver somente pela fé. Muitas pessoas naquele período achavam que podiam comprar a salvação. Hoje, muita gente acha que pode, mas a salvação não está à venda. A salvação é pela graça, mediante a fé. Fé. Através do Evangelho, Deus salva pecadores. Mas o elemento em destaque no texto é a fé. Aqui nós temos Paulo dizendo, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Crê como? Como que eu vou crer? Eu creio pelo quê? Eu creio pela fé. O elemento em destaque é a fé. Deus ele salva pecadores pela fé. O instrumento que Deus usa para que os pecadores creiam nele é pela fé. Hebreus 11 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé nele, precisa acreditar que ele existe e que ele recompensa as pessoas. Fé. Ninguém nunca foi salvo por praticar boas obras. Paulo fala isso aqui e ele destaca que a salvação vem primeiro do judeu e também do grego. O grego representa o gentil, o grego representa nós aqui. A salvação ela é pela fé tanto para o judeu quanto para nós. Então no Antigo Testamento ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo porque guardava a lei, ninguém foi salvo porque guardava os 10 mandamentos. A guarda dos mandamentos ela tem que ser motivação para quem é salvo. Quem não é salvo não está nem aí para os mandamentos e não vai adquirir a salvação por obedecer os mandamentos. Ninguém, jamais foi salvo por praticar boas obras. Então fazer as coisas aqui, é o que eu disse, ninguém é salvo simplesmente por pisar aqui, ninguém é salvo simplesmente por cantar, ninguém é salvo simplesmente por poder fazer qualquer outra coisa. A salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pela fé, não é o que eu faço,
não é o que eu tenho para oferecer para Deus, é o que Deus me oferece no Evangelho, e eu creio pela fé. Não muito diferente daquela época, hoje muitas pessoas têm feito comércio com a fé, e é o que eu tinha dito antes, vendendo até terreno no céu. Tem gente que faz isso. Se você duvida, joga na internet, joga no Google para você ver, que você vai achar até o nome da igreja que faz isso. Igreja. Tem pessoas que vendem, pegam o Evangelho e diz para você assim: olha, venha para cá, vem para essa igreja, sabe por quê? Porque você vai ser curado. Vem para essa igreja que você vai ser feliz e seus problemas vão acabar. É só você vir. Vem para essa igreja que a sua vida vai melhorar, você vai prosperar. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho, ele é muito diferente. Isso é venda, isso é comércio. As pessoas estão oferecendo soluções mentirosas. Não acredite nisso. O Evangelho, eu disse agora mesmo, a palavra de Deus ela é suficiente. O Evangelho, quando nós falamos em Evangelho, nós falamos da palavra de Deus. O Evangelho é suficiente. Sabe o que você precisa para atrair um pecador? O Evangelho. Sabe o que você tem que fazer para manter alguma pessoa na igreja? O Evangelho. Agora, a pessoa não ficou na igreja, ela não quer o Evangelho. Ela quer agradar o próprio coração, a própria vontade dela. Irmãos, dói ficar ouvindo que você está errado. Dói ficar ouvindo que você está indo contra Deus, que você está blasfemando, pecando, dói. Mas é um meio que Deus faz para poder moldar você. É um meio que Deus usa para poder te transformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Como que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso te dizendo que você está certo o tempo todo, concordando com você? Na oração é você quem espera que Ele diga amém? Não, o Evangelho ele confronta. O Evangelho não está à venda. O Evangelho é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Se você foi salvo, Deus atuou poderosamente na tua vida, te dando o Evangelho, e você crendo nele pela fé. O Evangelho é suficiente. A fé precisa estar centralizada no Evangelho. Versículo 17, na NVT, que é a versão que a gente costuma usar aqui, ela diz que a justiça de Deus é uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Quando Paulo usa essa expressão, do princípio ao fim, de fé em fé, Paulo está querendo dizer que toda a nossa vida, ela precisa ser guiada pela fé. Tudo que eu faço tem que ser movido pela fé. Minhas decisões, minhas falas, os lugares que eu vou, as pessoas que eu convivo, a maneira como eu me porto, a maneira como eu me visto, tudo isso precisa ser movido, modelado pela fé. Porque Paulo diz que a justiça de Deus revelada no Evangelho, ela é de fé em fé, ela é do princípio ao fim, pela fé. Ou seja, não existe como você, não tem a possibilidade de você ser um cristão e ignorar a fé em certo sentido. Toda decisão que você tomar, todas as vezes que você fazer qualquer coisa na tua vida, você tem que fazer pela fé, sempre, sempre pela fé. Por fim, nós somos justificados pela fé. O que é justificação? Justificação é uma declaração que Deus te dá dizendo, você está perdoado. Diante dele, no tribunal dele, você está perdoado, a sua dívida está paga. Você é justificado não pelo que você faz, mas pela fé de que Jesus Cristo morreu no teu lugar, e agora diante de Deus você não deve mais nada. Ao mesmo tempo que você é simplesmente devedor a Deus sempre, pela fé, você não tem mais dívida com Deus, porque Cristo pagou a tua dívida. Então nós somos justificados somente pela fé. A justificação, a comprovação, o atestado de que nós somos perdoados, ele vem somente pela fé. Então se nós não cremos pela fé, nós não somos justificados. Se nós não cremos de fato em Deus, de verdade, eu estou vindo aqui por qualquer outra motivação, eu estou cantando, eu estou ouvindo a pregação por qualquer outra motivação que não seja a fé, isso aqui não se enquadra para você. Porque a justificação e toda a vida do cristão é pela fé. Aqui eu trouxe uma citação da conversão de Martinho Lutero. Olha só, de cara eu percebi claramente que a graça de Deus é absolutamente necessária para se atingir a luz e a vida eterna. E eu, de forma ansiosa e diligente, trabalhei para entender a palavra de Paulo em Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho.
Eu questionei, olha só o que Lutero fala sobre essa passagem, Romanos 1, 16 e 17. Eu questionei essa passagem por um longo tempo, e nela trabalhei porque a expressão justiça de Deus era complicada para mim. Essa expressão costumava ser explicada como sendo a justiça de Deus, uma virtude pela qual Ele próprio é justo e condena pecadores. É o que eu falei na EBD. Lutero falava assim: Deus é justo, eu sou pecador. O que Deus faz com um pecador? O que Deus tem que fazer com alguém que é pecador, segundo a justiça? Condenar, não é? Inferno, não é? O pecador merece o inferno. Lutero entendia isso, mas só isso. Ele continua dizendo: foi dessa forma que todos os outros mestres da igreja, com exceção de Agostinho, interpretaram essa passagem. Eles diziam que a justiça de Deus é a ira de Deus. Porém, olha só o que ele fala: todas as vezes que eu li essa passagem, eu desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Toda vez que ele lia que Deus condena pecadores, ele falava: Senhor, eu não queria nem que o Senhor tivesse revelado o Evangelho, porque o Evangelho revela que o Senhor condena pecadores. Eu sou pecador, eu vou ser condenado. Aí ele coloca: quem poderia amar um Deus que estava irado, que julgava e condenava as pessoas? Esse equívoco continuou em mim, até que, iluminado pelo Espírito Santo, finalmente examinei com mais cuidado a palavra de Abacuque, que é da onde Paulo faz essa menção de Romanos 1. O justo viverá pela sua fé. Dessa passagem concluí que a vida tinha que ser derivada da fé. Então toda a Escritura Sagrada se tornou clara para mim, e o próprio céu se abriu para mim. Lutero fala que a experiência que ele teve era como se ele estivesse vendo o céu aberto para ele, falando: uau, Senhor, agora eu entendi, é pela fé, não é pelo que eu faço, não é por quem eu sou, é pela fé, somente pela fé. Por isso que nós dizemos, sola fide, somente a fé. Continuando, que nosso tempo está bem curto, Efésios 2, 8 e 9, um texto muito conhecido, pode abrir, marca, decora esse texto. Efésios 2, 8 e 9, um texto muito conhecido, muita gente já sabe de cabeça, de cor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tem pessoas que pegam essa passagem, lê essa passagem aqui, e dali meia hora está dizendo que ela fez a parte dela e por isso que ela foi salva. Deus fez a parte dele, eu fiz a minha, e por isso que eu sou salvo. Eu escolhi a Deus, por isso eu sou salvo. Paulo está dizendo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é uma obra meritória, nem cooperativa. Deus não está fazendo a parte dele e espera que nós façamos a nossa. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, mas não é uma parte para cooperar com Deus na salvação. A salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós temos uma responsabilidade, temos, mas nós não temos cooperação com Deus nessa salvação. Deus, ele salva sozinho, ele é o autor da salvação. Como eu acabei de falar, ele é autor e soberano na salvação, portanto, todo o processo, graça, fé, salvação, tudo isso vem de Deus. A interpretação seria então, porque vocês são salvos pela graça mediante a fé, ou seja, salvo, graça, fé, e tudo isso não vem de vocês, vem de Deus, não vem do que vocês fazem, porque se fosse pelo que vocês fazem, isso é muito fácil. Se você pudesse escolher a Deus, você ia bater no peito e falar: fui eu quem escolhi a Deus, se eu não fosse até Deus, Ele não iria vir até mim, então eu fui. A salvação foi porque eu busquei o Senhor, eu usei a minha vontade, eu busquei o Senhor. Se fosse isso, não ia ser pela graça, mas por ser pela graça, não vem de nós, vem de Deus. A graça sempre foi suficiente para a salvação, não é necessário acrescentar nenhum mais. Na época dos Gálatas, eles diziam que era necessário circuncidar. Olha, você foi convertido? Ok, mas se você não circuncidar, você não pode ser salvo, você tem que circuncidar. Hoje em dia as pessoas acrescentam: olha, eu sou salvo, mas se eu não guardar a minha fé, eu vou para o inferno. Eu sou salvo, mas se eu não perdoar aquela pessoa, eu vou para o inferno. Eu sou salvo, mas se eu não fizer isso, eu estou condenado. Não, eu sou salvo pela graça e somente pela graça, não tem mais, e também não tem mais. Eu sou salvo, mas se eu fizer isso, eu perco a minha salvação. Mentira,
Mentira, como que você vai perder algo que você não ganhou por vontade própria? Como você vai perder algo que não vem de você? Como você vai perder algo que não vem das tuas mãos? Como você vai perder algo que vem de Deus? Se foi Deus quem te deu, quem é você para perder aquilo que Deus te deu? A salvação é pela graça, e não tem como você perder, e não tem como você acrescentar mais coisas, adicionar mais coisas. A salvação não é o que eu faço, eu tenho que vir na igreja, se eu não vir na igreja, eu não posso ser salvo. Não é essa a ordem. Eu venho na igreja porque eu entendo que como salvo eu preciso estar aqui. Eu venho na igreja porque eu entendo que como salvo, aqui é o lugar de quem é salvo, aqui é o lugar de quem quer adorar a Deus com outras pessoas que também querem adorar a Deus. Não é para que eu consiga a salvação, não é essa a ordem. Crer no sola gratia não anula a nossa responsabilidade. Se você abriu em Efésios 2, olha o que o versículo 10 vai dizer. Efésios 2:10 diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente que nós as praticássemos. Então, eu não fui salvo porque eu fiz alguma coisa, eu sou salvo e por ser salvo eu preciso fazer alguma coisa. Agora que eu entendi o Evangelho, que a graça me alcançou, eu preciso viver diferente, eu tenho que servir, eu tenho que amar, eu tenho que obedecer, eu tenho que buscar, eu tenho que estar junto com outros irmãos. Agora que eu fui salvo, que a graça me alcançou, eu preciso então praticar essas obras. Por quê? Porque Deus já preparou essas obras antecipadamente. Essas obras já foram preparadas para que você praticasse. Então, se você não pratica boa obra, pode ser que o que acontece antes disso aqui não aconteceu com você. Salvos pela graça mediante a fé. Então, sola gratia, somente a graça, não significa que eu não tenho que fazer mais nada. Significa que a graça me alcançou e que agora eu tenho que servir. Agora eu tenho que amar. Agora eu tenho que obedecer. Solos Christus, abre a sua Bíblia, Atos 4, 10 a 12. Atos 4, 10 a 12. Diz assim: saibam todos e todo o povo de Israel que é pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está aqui curado diante de vocês. Ele, falando de Jesus, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra base. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Solos Christus, somente Cristo. A salvação não é por nenhum outro meio, é somente por Cristo. O que de fato salva um pecador? Praticar boas obras? Ser bonzinho? Tem muita gente que fala assim: nossa, essa pessoa é tão boazinha. Às vezes a pessoa pega e fala assim: só falta Jesus na vida dela, só, falta tudo na vida dela, ela não tem nada, só falta Jesus, ela não tem nada. Então, será que ser boazinho, ser bonzinho, ser boazinha salva alguém? Será que entregar o dízimo salva alguém? Será que pagar promessa salva alguém? Será que na igreja salva alguém? É claro que não, é claro que não. É o que a gente aprendeu até aqui: fazer alguma coisa não me dá salvação como troca, fazer alguma coisa não me recompensa com a salvação, é o contrário, eu faço porque eu já fui recompensado com a salvação. Ninguém é salvo por praticar isso, ninguém é salvo por fazer nada disso, ninguém. Nada salva o pecador, senão o próprio Jesus Cristo, que é Deus encarnado. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção porque hoje em dia, assim como você consegue achar várias igrejas por aí, você consegue achar vários Jesus por aí também. Tem um monte de Jesus. Tem o Jesus que, por exemplo, é não binário, não tem sexo. Tem o Jesus que é transexual. Tem o Jesus que é pecador. Tem o Jesus que é do povão, que está junto com as pessoas, que aprova se você está aí fora vivendo igual ao mundo. Tem Jesus para tudo quanto é gosto. Esse tipo de Jesus não salva. Solos Cristo significa que somente o Cristo salva.
Esse Cristo aqui, que diante de todos os homens, foi alguém curado, e a pregação foi, olha, esse homem que foi curado aqui, ele foi curado no nome de Jesus, o Jesus que vocês mataram, o Jesus que foi morto, crucificado, o único Jesus que pode perdoar pecados, é esse Jesus aqui. Quando nós falamos em solos Cristos, nós falamos que somente o Cristo salva. Então as pessoas aí fora podem dizer, eu acredito em Jesus, pode perguntar, faz uma pesquisa para qualquer pessoa que você conhece, você acredita em Jesus? A maioria vai falar, acredito. Aí pergunta assim, quem é Jesus para você? Vão falar assim, Jesus é tudo na minha vida. Não, mas quem é Jesus para você? Me descreva quem é esse Jesus, como ele é, quais são as características, os atributos dele. Quem é Jesus? As pessoas não conhecem Jesus, as pessoas não conhecem o Cristo, as pessoas conhecem alguém que elas criaram a imagem delas, a imagem e semelhança delas, e que para elas é Jesus, o nome dessa pessoa é Jesus, eles chamam de Jesus, eles oram a esse Jesus. A graça que alcança mediante a fé, leva o pecador a reconhecer Jesus como o único caminho para a salvação. Já ouviram essa frase aqui? Se passar aqui, você desligou? Foi? Obrigado. Jesus é o caminho, Maria é o pedágio. Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Para muitas pessoas é desse jeito. Jesus é o filho, Maria é a mãe. Você tem que perguntar para a mãe antes do filho. Como é que você vai no filho direto? Vai na mãe. Fala com a mãe primeiro. Jesus é o caminho, Maria é o pedágio. No meio evangélico hoje, tem muitos que falam que Jesus é o caminho, mas só que o pastor é o pedágio. Se você não vir na igreja e não pagar aquilo que você tem que pagar, não fazer o que você tem que fazer, significa que você não chegou até Jesus ainda, você está no pedágio. Você tem que fazer. Você tem que participar das 7 semanas do mergulho de Naamã. Você tem que participar da 5ª campanha de promessa de não sei das quantas. Você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, você não vai chegar em Jesus. Você vai parar no pedágio. Irmãos, não há outro meio, nem outro mediador. Dizer que acredita em Deus, mas não confessar o Cristo, o Jesus, é inútil. As pessoas dizem, não, mas eu acredito em Deus, e às vezes a gente tem aquela inocência de achar que por acreditar em Deus, a pessoa é menos pior do que um satanista, do que um ateu. Não adianta nada acreditar que Deus existe se não crê em Jesus, não adianta nada acreditar que Deus existe se não acreditar somente em Cristo, não adianta, é inútil. E por fim, para a gente concluir, quando nós compreendemos esses 4 pontos, quando nós assimilamos tudo que foi dito até aqui, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. A única alternativa é que nós vamos render glória somente a Deus. Somente Deus vai receber glória em todas as coisas. Romanos 11, 36, um versículo muito conhecido, se você quiser abrir, fique à vontade. Paulo, depois de descrever um discurso que ele começa lá no capítulo 9, escreve 9, 10 e 11, Paulo no capítulo 9, ele fala da grandeza da salvação, que Deus escolheu as pessoas, os salvos, antes de tudo, ele preparou esses salvos para a salvação, antes da eternidade, antes do mundo ser criado, na eternidade. E aí, Paulo ele chega no final desse discurso, ao falar da salvação, ao falar da graça de Deus, e ele explode em louvor e fala, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Esse é o resultado. Se nós acreditamos que somente a Escritura é a palavra de Deus, se nós acreditamos que somente a fé e não as obras é que nos salva, se nós acreditamos que a salvação é só por graça, não por mérito, não por cooperação, não por nada, se nós acreditamos que só o Cristo salva, o resultado final é que Deus seja glorificado na nossa vida. Um dos documentos batista, que inclusive o Silvando me lembrou ali, eu ia trazer inclusive na EBD, eu não sei por que não estava, eu acho que eu não cheguei no slide, não sei. Nós temos um documento chamado Catecismo Puritano Batista. É um catecismo igual esse que o pastor usa aqui, que a igreja usa, mas é um catecismo que ele é compilado com
os batistas ingleses. A primeira pergunta desse catecismo é: qual é o objetivo principal do homem? Por que o homem existe? A resposta curta e grossa é: o objetivo do homem é glorificar a Deus. Por que nós existimos? Qual que é a razão de estarmos aqui? Por que Deus me mantém vivo até hoje? Por que eu estou aqui até hoje? Por que eu estou onde eu estou? Por que Deus me colocou no trabalho que eu estou? Por que Deus me colocou na igreja que eu estou? Por que Deus me colocou na faculdade que eu estou? Para viver do meu jeito? Para viver a minha vida? Para viver a minha maneira? Para glorificar a Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós somos chamados a glorificar a Deus. Por que eu existo? Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Qual que é a razão da minha existência? Irmãos, essa pergunta ela não é respondida por filósofo nenhum. Nenhum filósofo responde isso. É uma pergunta que existe até hoje na filosofia e vai continuar até o fim. Mas nós respondemos: o fim do homem é glorificar a Deus. O objetivo do homem nessa vida é glorificar a Deus. A razão do homem dessa vida é glorificar a Deus. Não existe outra. Todas as outras razões do porquê nós estamos aqui vêm depois. Essa aqui é a base. Começa tudo aqui. Começa tudo aqui. Como eu disse, cremos que somente a Escritura é a palavra de Deus. Cremos que somente a fé, sem qualquer obra, salva o pecador. Cremos que somente a graça é suficiente para redimir o pecador, sem nenhuma contribuição humana. Cremos que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e que ninguém além dele é capaz de nos salvar. O resultado final disso é a glória de Deus. Glorificar a Deus deve ser o objetivo intencional de todo cristão. Afinal, para isso fomos criados e para isso fomos salvos. Eu tenho que ter intenção, eu tenho que querer que Deus seja glorificado na minha vida. Não é fazer as coisas de forma mecânica: eu estou vindo aqui, então estou glorificando a Deus estando aqui. Não. Eu preciso vir aqui entendendo que cada louvor que eu cantar, cada vez que eu abrir a minha boca para poder cantar louvor, eu estou glorificando a Deus com as palavras que estão saindo. Eu tenho que vir aqui, sentar aqui para poder ouvir a pregação da palavra, falar assim: Senhor, fala comigo, arranca os tampões do meu ouvido, ilumina a minha mente, fala comigo e faça com que eu glorifique o teu nome ao te ouvir nessa noite. Eu tenho que ter a intenção de fazer isso, eu tenho que querer, eu tenho que falar para o Senhor: Senhor, eu quero fazer isso, me ajuda, me dê meios de fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos ordenados a comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. A própria Bíblia ordena que nós façamos isso, o próprio Deus ordena que nós façamos isso. Sejamos intencionais naquilo que nós fazemos. Por fim, para a gente concluir, porque o tempo já deu, algumas aplicações. Essas aplicações, irmãos, elas são basicamente o que eu desenvolvo mais no livro que eu escrevi sobre os 5 solas da Reforma Protestante, onde nós aplicamos esses 5 pontos na nossa vida. Então eu coloquei ali que nós vivemos o sola Escritura quando nós deixamos de lado nossas opiniões e nos baseamos unicamente naquilo que Deus diz em sua palavra. Ela é suficiente para todo cristão, esteja ele passando por momentos de sofrimento, de dor, de angústia ou até mesmo de alegria. Não importa qual seja o momento, a palavra de Deus é suficiente, sempre. Sola fide, vivemos o sola fide, somente a fé, quando Deus, através da sua palavra e não da circunstância, passa a ditar aquilo que nós acreditamos. É muito fácil a gente acreditar nas promessas de Deus quando está tudo bem, é muito fácil, mas quando tudo fica difícil, a gente não vê saída para nada, é nessa hora que o sola fide entra, é nessa hora que pela fé eu me agarro na certeza do que Deus falou, não do que eu estou sentindo, não o que está passando comigo, é o que Deus falou. Se Deus falou, eu acredito. Vivemos o sola fide, outro ponto ali embaixo, quando reconhecemos nosso coração incrédulo, mas não nos conformamos com ele e oramos a Deus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Sola gratia, vivemos o sola gratia quando nos agarramos fortemente nas palavras do nosso Senhor, quando Ele diz: a minha graça te basta. Ou seja, as circunstâncias podem ser as mais variadas possíveis, a graça de Deus ela sempre é suficiente para nos salvar, para nos manter salvos e para todas as situações da nossa vida. E ali embaixo eu coloquei também, vivemos o sola gratia quando atribuímos o mérito de todas as coisas, todas as boas obras a Cristo e não a nós. Só fazemos o que fazemos porque Ele nos capacita a fazer.
Por fim não, desculpa, o fim vai depois, esse aqui é o quarto ainda. Vivemos os solos cristos quando fazemos de Jesus, dia após dia, o centro das nossas vidas. Tem um falso pregador aí fora que fala assim que você é o centro do coração de Jesus. É o contrário. Jesus tem que ser o centro do teu coração. Jesus tem que ser o centro da tua vida. O falso pregador e outros falsos pregadores estão falando que não, você que está no centro do mundo, o mundo gira em torno de você, Deus ele te ama tanto que ele faz tudo por você. Mentira, você tem que amar tanto a Deus, a ponto de você fazer tudo para Ele. Vivemos os solos cristos quando rejeitamos qualquer atalho e nos apegamos somente em Jesus, que é o único caminho para a nossa vida e salvação. Por fim, Soli Deo Glória. Vivemos Soli Deo Glória quando nos esforçamos em tudo o que fazemos, com excelência e dedicação, mas ao recebermos qualquer elogio, qualquer tapinha nas costas, bom trabalho, muito bom, você é muito bom, viu? Você é fera, você sabe demais, você faz muito bem. Nós falamos assim, a glória é de Deus, não é minha. Deus me capacitou a isso. Minhas mãos são instrumentos do que Deus me deu, do que eu fiz para Deus. Meu cérebro, minha inteligência, é o que Deus me deu. Olha essas duas frases. John Piper diz assim: nós lutamos, nós trabalhamos, nós buscamos, mas quando terminamos, dizemos, não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Martinho Lutero, depois de ter feito tudo o que ele fez, pregou as 95 teses, se opôs ao papado, ele pregou contra tudo que estava errado. No final de tudo ele falou isso aqui, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra de Deus fez tudo. O que Martinho Lutero fez lá? Ele pregou as 95 teses, ele falou, ele se opôs, no final de tudo ele falou, eu não fiz nada, foi a palavra de Deus que fez tudo, eu não fiz absolutamente nada, porque foi a palavra de Deus, foi Deus quem fez. E por fim, irmãos, esses 5 pontos que eu trouxe para vocês, eles têm outros embasamentos bíblicos. Aí estão todos os textos bíblicos que embasam somente a fé, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Está aí. Se os irmãos quiserem, eu posso enviar depois para que vocês consultem. Mas tudo que nós falamos aqui, os 5 pontos que nós trazemos aqui, eles são todos embasados na própria Bíblia. Do começo ao fim, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente só divide em tópicos para facilitar a compreensão. A gente divide em 5 pontos aqui, mas a gente podia fazer uma pregação completa sem citar ponto por ponto e falando de tudo, porque está tudo na Escritura. Certo? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo, agradecemos pela palavra do Senhor nessa noite, agradecemos porque apesar de nós, o Senhor falou conosco mais uma vez, agradecemos porque a sua graça, ela foi presente e suficiente nessa noite, agradecemos porque a fé que o Senhor nos deu, nos capacitou a crer na tua palavra nessa noite, agradecemos ao Senhor também porque a Escritura, a palavra do Senhor, que é a nossa base, a nossa regra, é um meio pelo qual o Senhor falou conosco nessa noite. Mais uma vez nós compreendemos que ela é inspirada pelo Senhor, que a nossa vida seja constantemente em louvor e glória ao teu nome, que a nossa vida resulte unicamente no propósito pelo qual nós somos criados, e que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nos dê uma boa semana, nos dê uma semana que nós tenhamos oportunidades de viver e de praticar a sua palavra. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém.